Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vinda a mais um programa Palavra Viva, deste sábado, 4 de junho, início desse mês de junho. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pela TV Candidez, pelo nosso canal do YouTube, Missão Maria de Nazaré. É com imensa alegria que acolho cada um de vocês para mais um dia de meditação e de reflexão, para juntos escutarmos a voz do Senhor, que fala através de nós, que fala conosco através deste programa, através das suas leituras, através dos seus ensinamentos. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. 7ª semana do tempo pascal. Estamos aí no último dia deste tempo pascal. Aqui, durante todo esse tempo, nós meditamos os Atos dos Apóstolos, nos preparamos para então a grande festa de Pentecostes, a grande solenidade de Pentecostes, que celebraremos amanhã, no domingo 5 de junho. Então, para começarmos bem o nosso programa, a nossa reflexão de hoje, possamos pedir este Espírito Santo, a qual celebraremos amanhã a solenidade, para nos conduzir, para vir sobre o nosso coração, sobre toda a nossa família, trazer as suas bênçãos, tomar toda a nossa inteligência, tomar toda a nossa mente, todo o nosso coração, para estarmos abertos àquilo que o Senhor quer nos dizer, àquilo que o Senhor quer nos falar. Pedimos a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que ela possa estender as suas mãos sobre nossa vida, estender o seu manto sobre nossa casa, sobre o nosso coração, sobre as nossas missões, aquilo que o Senhor nos chama a ser. E que o Espírito Santo, assim como deu coragem aos apóstolos, possa também nos dar esta coragem, esta ardência de sermos anunciadores e de sermos santos, segundo aquilo que o Senhor nos chama a ser. A vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita para sempre. Amém. Maria de Nazaré, rogai por nós. A nossa reflexão de hoje está no Evangelho de São João, capítulo 21, dos versículos 20 ao 25. Voltando-se, Pedro viu o que seguia aquele discípulo que Jesus amava, aquele que estivera reclinado sobre o peito durante a ceia, e lhe perguntara: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo-o, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e este, que será dele? Respondeu-lhe Jesus: Que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Segue-me tu. Correu, por isso, o boato entre os irmãos de que aquele discípulo não morreria. Mas Jesus não lhe disse: Não morrerá. Mas, que te importa se quero que ele fique assim até que eu venha? Este é o discípulo que dá testemunho de todas essas coisas e as escreveu. E sabemos que é digno de fé o seu testemunho. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos aqui diante deste capítulo 21, é o capítulo da narração, da aparição da Galileia. É a sua última aparição ressuscitado, de Jesus entre os apóstolos antes da sua ascensão aos céus. Então aqui, neste relato, em todo este capítulo 21, Jesus aparece aos seus apóstolos à margens do lago de Tiberíades. E ali acontece mais uma pesca milagrosa, onde a noite inteira os apóstolos pescaram, não conseguiram nada, mas ao amanhecer Jesus aparece. Então, o mesmo evangelista que escreve este evangelho reconhece Jesus.
Neste capítulo também tem aquele belíssimo diálogo entre Jesus e São Pedro, onde São Pedro tendo voltado à sua vida antiga, né, voltado ao seu ser antigo, então Jesus o chama também pelo nome antigo, Simão, filho de Jonas. E 3 vezes ele o pergunta, tu me amas? E assim, Pedro respondendo, né, caindo em si da missão que Jesus o havia chamado a ser, que é ser pescador de homens, é ser aquele que apacenta as ovelhas de Jesus. Então, voltando a si, sob o chamado que Jesus faz a Pedro. E neste trecho, a qual lemos de hoje, a qual está a nossa reflexão, é a continuidade, né, após este diálogo, né, após eles fazerem ali a ceia, né, à beira do mar. Então, dá-se continuidade a isso. Antes da ascensão de Jesus aos céus, antes da sua ascensão, então tem-se esse diálogo com São Pedro, né, que eles caminhando, então Pedro, olhando para trás, vê aquele discípulo que Jesus amava, né, que sabemos bem que esse discípulo a qual Jesus amava refere-se ao mesmo evangelista São João, né, que escreveu este capítulo, que escreveu este evangelho. E ao vê-lo, ele pergunta, Senhor, que será deste? O que acontecerá com este? O que será dele? Um ato de preocupação com a sua igreja, né? Afinal, a igreja já havia sido instituída, a igreja já havia nascido, já tinha nascido. Então, em um certo ato de preocupação com a sua igreja, né, que é a qual São João faz parte, então ele pergunta, o que será deste? Só que Jesus dá podemos dizer, uma sábia resposta, como sempre deu. Que importas, né, o que será deste? Que te importa se eu quero que ele permaneça assim até que eu volte? Que te importas? Segue-me tu. Né? Ou seja, o que importa ele? O que importa o que acontecerá com ele? Me segue você. A questão é você. A questão é que Deus tem uma missão particular para cada um. Não nos cabe querer sabermos da vida particular de cada um, da sua missão em si, da sua missão particular de cada um. Mas segue-me tu. Segue-me tu. Deixe que eu conduza. Deixa que é eu quem faço. Confie em mim. Confie que é eu quem faço. Não se preocupe tanto com o outro, não se preocupe tanto com a missão em si do outro, mas preocupe-se com a sua. Então, segue-me. Segue-me tu. Não fique tão focado na missão do outro, mas segue-me tu. Confie em mim. Confie somente em mim. Uma coisa que é interessante, nos últimos versículos, 24 e 25, o evangelista diz que há muitos outros relatos que aconteceram, mas que se fossem escritos, não haveria livros no mundo, não caberia no mundo tantos livros com estes escritos. Aqui nós vemos uma clara indicação à nossa tradição, né? A tradição da Santa Igreja. E vemos aqui a grande importância também desta tradição. Naquele tempo, na época de Jesus, não se havia, podemos dizer, tecnologias para se fazer os relatos. Né? Não se havia maneiras de registrar relatos como temos hoje. Então, a única maneira que tinha era por escritos, né? Através de escritos. E aqui vemos claro, né, o evangelista deixa muito bem claro que
tudo o que Jesus fez não está escrito na Bíblia. Tudo o que Jesus fez, todos os seus acontecimentos não foram relatados na Sagrada Escritura. Não estão relatados na Sagrada Escritura. E isso nos dá uma clara indicação, né, da importância daquilo que é um dos tripés da nossa fé, da Sagrada Tradição. Ele aponta claramente, né, para a importância dessa tradição que foi passando de geração em geração, passando por cada apóstolo, né, inclusive São Pedro, passando de geração em geração pela história da igreja, pelos seus santos, por todos aqueles que decidiram por Jesus fielmente e levando os seus ensinamentos adiante. Então chega até nós. Todos esses ensinamentos, toda essa tradição chega até nós. E por isso a nossa fé não é baseada, né, somente nas Escrituras, somente na Bíblia. Afinal, sabemos bem que a Bíblia nasceu através da tradição. A tradição dos apóstolos, a forma com que eles viviam, é que deu vida, é que permitiu a existência da Sagrada Escritura. E por isso, esses dois pilares fazem parte do tripé da nossa fé, juntamente com o Santo Magistério. Vamos para um breve intervalo e na sequência daremos continuidade ao programa Palavra Viva. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Estamos de volta com o nosso programa Palavra Viva, deste sábado, 4 de junho. Estamos aqui, basicamente, podemos dizer, às vésperas da solenidade de Pentecostes. O último dia deste tempo pascal, que se iniciou lá quando celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E durante todas essas 7 semanas, vimos nas primeiras leituras Atos dos Apóstolos, né, como o próprio título, né, desse livro da Bíblia, onde vimos atos, relatos dos apóstolos nas primeiras comunidades, os primeiros missionários, aqueles que iam levando o Evangelho, ia anunciando o reino de Deus, curando, anunciando, levando muitos pagãos, muitas pessoas à conversão. E amanhã celebraremos então Pentecostes, né, quando os seus discípulos foram enviados, a sua igreja foi enviada. E durante todo esse tempo, né, que vimos os relatos dos Atos dos Apóstolos, ali vimos também
aquilo que podemos dizer que deu origem às Sagradas Escrituras, baseado na tradição, baseado na vivência dos apóstolos. Hoje, no último trecho do Evangelho de São João, no capítulo 21, os versículos 24 e 25, aponta claramente para a importância da tradição na vida da igreja, um importante pilar da nossa fé. Pois, vejamos bem, se fôssemos tentar entender as Escrituras por nós mesmos, tentar compreender ao pé da letra, dificilmente conseguiríamos entender com clareza aquilo que Deus quer nos falar. Obviamente que Deus é quem se manifesta da sua maneira. É Deus quem fala do jeito que Ele quer. E por isso, Ele também nos deu, essas três formas de tentarmos compreendermos todo o seu mistério. Não todo, mas boa parte do seu mistério, dessa grande obra que é a Igreja Católica, de um pouco da nossa fé, através do magistério, da Sagrada Escritura e da tradição. E muita coisa da Bíblia nós entendemos devido a esses relatos da tradição, de como eles viviam, das primeiras comunidades, dos primeiros movimentos de evangelização após Jesus Cristo, após a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão ao céu. Então a Sagrada Escritura, a tradição ajuda a compreendermos a Sagrada Escritura, os santos magistérios, e completa a nossa fé, faz parte desse tripé da nossa fé. E entendemos, conseguimos compreender vendo relatos desses apóstolos, as maneiras que viviam. E como diz o evangelista, muita coisa que Jesus fez, há muita coisa, há muita ação de Jesus que não está relatada na Bíblia. E se fosse relatar, se fosse através de escritos, tudo que Jesus fez, no mundo não caberia livros. Aqui podemos imaginar quanta coisa Jesus fez, que não sabemos, que não vemos escritos. Quanta coisa Jesus fez. E hoje na nossa fé, na nossa igreja, também há muita coisa que fazemos, há muita coisa que seguimos que não está na Bíblia, que não está escrito na Bíblia, e que vem da tradição, da nossa igreja, que começou lá após Jesus Cristo, com o ensinamento de Jesus, passando pelos primeiros apóstolos, os 12 escolhidos, passando pelas primeiras comunidades, se espalhando pelo mundo e chegando até nós. E nós devemos também dar continuidade a esta tradição. Devemos sim dar continuidade a podemos dizer, a esse modo de viver, só que na nossa realidade, diante da nossa realidade. Aquele tempo era uma realidade totalmente diferente dos tempos de hoje, mas os ensinamentos, a tradição da igreja, devemos viver nesse tempo, devemos viver. É de suma importância, de total importância para a nossa fé mantermos essa tradição. E essa tradição, ela foi passada de tempo em tempo pelos apóstolos, começando lá pelos apóstolos, graças também à ação do Espírito Santo. O Espírito que veio sobre os seus apóstolos, que deu a coragem a eles para serem anunciadores do reino de Deus, para passar esta tradição para frente, passar essa tradição adiante. Amanhã celebraremos a solenidade de Pentecostes, a primeira vinda do Espírito Santo sobre os seus apóstolos. Domingo passado celebramos a solenidade da ascensão de Jesus Cristo. Após Jesus falar com seus discípulos pela última vez, aparecer aos seus
aos seus apóstolos pela última vez, após esse diálogo a qual refletimos aqui, de Jesus com São Pedro, então ele sobe aos céus. Então ele sobe, mas prometendo que o Espírito viria sobre os seus apóstolos. E eles ali com medo dos judeus, escondidos no cenáculo, mas em oração. E aí então veio o Espírito Santo sobre os apóstolos. E durante todo esse tempo pascal, nós vimos relatos dessa ação do Espírito Santo. Nós vimos claramente essa ação do Espírito em seus apóstolos, anunciando o Evangelho, anunciando o reino de Deus, anunciando a conversão, batizando pessoas pagãs, fazendo milagres, curas. Vimos muito isso nessas leituras, nesses relatos. Vimos a conversão de Paulo, né, a mais expressiva para a nossa igreja, podemos dizer sim. E muitos outros que passaram por essa experiência da conversão e se tornaram grandes anunciadores do reino de Deus. Tudo isso, ação do Espírito Santo. E graças a esse mover do Espírito, ao Consolador que Jesus envia sobre nós, sobre a sua igreja, esta tradição, estes ensinamentos chega até nós, chega até a nossa vida, chega até o nosso coração. E nós também somos chamados a ser estes anunciadores deste reino. Somos chamados a sermos estes, a levar, a passar para frente estes ensinamentos, a levar adiante esta tradição que vem de séculos, que vem de muitos anos, passando até nós. Os apóstolos que foram os primeiros guardiões dessa tradição, dos ensinamentos, que foram cultivando, que foram levando até as pessoas. Hoje, nós também somos chamados a ser estes guardiões, a ser guardiões da tradição, da sagrada tradição, a olhar para a nossa missão com amor, com determinação. Deus tem um chamado particular a cada um, como eu disse no início do programa, no início desta reflexão, tem um chamado em particular para cada um. E também tomar posse desta fala de Jesus a Pedro: segue-me tu, segue-me você. E assim levar adiante estes ensinamentos. O Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo está com você, meu irmão, minha irmã, está com cada um de nós. Seja este seguidor de Jesus, sem muito se preocupar ou olhar demais aquilo que os outros vão te dizer, ou sem preocupar demais se o outro corresponde ou não à sua missão, ao seu chamado. Um chamado particular de cada um. Um chamado único de cada um. Segue você. Às vezes, tentamos olhar ao nosso redor, né, e queremos ter exemplos para nos inspirar, né? E às vezes ficamos nesta cobrança, né? Seja você o exemplo, então, de corresponder ao seu chamado. Seja você a ter a iniciativa de seguir a Jesus. Não tenha medo, não se preocupe. O Espírito Santo virá sobre você. Já veio sobre a Igreja de Cristo. Ele enviou. E quando os apóstolos rezaram e pediram, ele desceu sobre eles. E assim começou-se então a missão dos apóstolos, a missão da igreja. Começa então assim a se espalhar a sua igreja, como levando o anúncio, levando a conversão, levando a cura, levando milagres. Que nesse dia, através desta liturgia, meu irmão, minha irmã, você possa ter essa decisão de amar a missão que o Senhor escolheu e segui-lo decididamente, e segui-lo totalmente, doando a sua vida,
na missão que Ele chama, na missão que Ele te chama, na sua realidade. E que o Espírito Santo possa te dar força, possa te dar coragem, possa sempre estar em teu auxílio, possa sempre te conduzir, que você tenha essa abertura, que você tenha um coração totalmente aberto a essa ação, a esse mover do Espírito Santo. Que na dúvida, na incerteza, no medo, você possa olhar para a vida dos santos, para a vida dos apóstolos e se inspirar. E assim, nessa ação, você também possa ser motivo de inspiração para os outros à sua volta, a também assumirem a sua missão. Que Deus abençoe você, a sua família, a sua casa, o seu trabalho. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença.